Isabela Nardoni, a gente vai receber no nosso estúdio em São Paulo, Leonardo Pantaleão, especialista em Direito Penal, professor do Complexo Jurídico da Amazônia de Jesus. E aqui no Rio de Janeiro está o advogado criminalista e professor de Processo Penal e Filosofia do Direito, Luciano Saldanha Coelho. Vou começar então com uma pergunta para São Paulo, para o professor Leonardo Pantaleão. Professor, há centenas de curiosos em frente ao Fórum de Santana, gente do povo, enfim, querendo saber o que vai acontecer. Existe um clamor popular nesse caso muito grande, né? Em que medida isso influencia o júri, na opinião do senhor? Olha, esse é um aspecto extremamente interessante na medida em que, em casos dessa repercussão, a maior dificuldade da defesa é fazer com que os jurados deixem do lado de fora da sessão de julgamento aquele eventual pré-julgamento que já tem em razão do clamor gerado pela circunstância, em especial pela situação da vítima, por se tratar de uma criança de 5 anos de idade. Então essa é a pressão, esse acompanhamento permanente da sociedade, sem dúvida alguma, gera, sim, algum tipo de influência para os jurados. Deixa eu aproveitar e colocar aqui na nossa conversa também, Leila, doutor Luciano Saldanha Coelho. Luciano, estava verificando aqui, daqui a pouco a fase, talvez nesse primeiro dia mais delicada, é o momento em que as testemunhas começam a responder as perguntas, né? E são 3 testemunhas de acusação e 17 testemunhas da defesa. É um pouco um certo desequilíbrio em relação ao que a opinião pública em geral, preconcebidamente, acompanha o caso. É o que? É uma questão de estratégia de cada um? Na verdade, você tem em relação à acusação o direito à prova. E a prova, ela é feita segundo o pedido do próprio Ministério Público. Isso acontece também com a defesa. Então, na verdade, o que importa não é o número de pessoas que vão ser ouvidas, mas o conteúdo dos depoimentos. Bom, agora há pouco, né, foi definido aí o júri, enfim, vão ser 4 mulheres, 3 homens. Eu queria falar um pouquinho também, voltar a São Paulo, então, com o professor Pantaleão, em relação a essa questão da formação do júri, e me parece que em casos em que há júri, houve uma mudança significativa, uma lei de 2008 que acaba com o libelo. Eu queria que o senhor explicasse o que é isso e o que muda em casos em que há o tribunal do júri na justiça brasileira. Essa lei de 2008 foi uma lei que teve por objetivo principal tornar mais rápido, tornar mais célere os julgamentos de crimes dolosos contra a vida. Os únicos crimes que são submetidos a julgamento pela sociedade, representada pelos jurados, são aqueles crimes que intencionalmente se busca a extirpação da vida, tá certo? Então a gente tem como exemplo o homicídio, o infanticídio, nós temos a qualquer participação a suicídio de alguma pessoa. Então isso é que continua sendo, assim como já era antes, os únicos crimes de competência do Tribunal do Júri. A principal mudança em relação a essa nova lei foi especificamente na velocidade do processo. Antes havia uma possibilidade, inclusive com leituras de peças, algumas delas até de forma exagerada, repetitiva, que acabava postergando, inclusive, o próprio julgamento na sessão plenária. E essa lei, então, como a tendência da reforma geral do Código de Processo Penal é tornar mais célere essa resposta do Estado perante a sociedade. Pantaleão, pela sua experiência, a Leila citou agora há pouco a composição, né, dos jurados. Evidentemente, no primeiro momento, se imagina a mulher que gera uma criança, ela tem uma sensibilidade, não é que o homem não tenha, mas ela tem uma sensibilidade especial que faz com que ela possa ver um crime de uma forma diferente, talvez, do que o homem um pouco mais distante, que disse ser mais frio ou mais calculista em algumas situações. Eu queria a sua avaliação, quer dizer, pela sua experiência, o que pesa mais para um jurado? Realmente é a prova, é a constância da prova, ou a forma como os advogados se movimentam e como eles tentam convencer para que o veredito seja favorável a eles? Claro que em situações dessa natureza, a composição do júri é algo extremamente importante, até porque se deve levar em consideração o perfil dos jurados. É por isso que existe a possibilidade de recusa imotivada de alguns deles, tanto pela acusação quanto pela defesa. O que nós temos de concreto e até agora divulgado
são indícios, é o conjunto de indícios que acaba gerando aquela prova indiciária. E os jurados é que vão avaliar se esse conjunto de indícios são fortes o suficiente para impor uma condenação pela prática de um crime grave ao casal. Então, nesse caso específico, nós podemos afirmar com tranquilidade que a retórica, a oratória, tanto do Ministério Público quanto da defesa, também poderá, de alguma forma, ser muito importante para o deslinde do caso. Exatamente pelo fato de não se ter uma prova crucial, uma prova cabal da autoria do delito. E eu sempre faço uma indagação para ficar claro o porquê nós comentamos a respeito da dúvida da eventual da autoria, que é exatamente não se saber até o momento qual foi a conduta de cada um, se é que existiu, onde começou a conduta de um, onde terminou a conduta de outro, e isso em si já evidencia que a retórica, nesse caso, terá uma grande valia. Pois é, existe aquele princípio, né, voltando aqui para o Rio com o professor Luciano, do princípio do indubro pro réu, né, na dúvida em pró da inocência do réu. Mas nesse caso, quando há um corpo de jurados, quando há um júri, e ele não tem que levar necessariamente em conta a lei, como é o caso de um juiz togado, né, em que ele tem que avaliar, não, mas a lei diz isso, diz aquilo e tal, esse princípio do indubro pro réu, ele também conta? Na verdade conta. O jurado, ele deve estar vinculado sempre à lei. O jurado, ele não precisa motivar a sua decisão, e esse é um ponto fundamental, mas o jurado deveria e deve sempre estar vinculado à lei, e estar vinculado à lei é também estar atento ou pelo menos acatar as provas produzidas no processo. Ou seja, a prova, você para condenar, você deve ver se há prova para condenação. Se não houver prova para condenação, absolve. Ou seja, você não precisa ter prova de que eles não cometeram o crime. O que é fundamental é a condenação estar estribada, estar baseada em prova acusatória. Professor, o senhor concorda que há indícios apenas? Se o senhor pudesse analisar na parte da acusação, a acusação mais forte, mais contundente, que o senhor acha que é mais difícil da defesa ter argumentos, qual seria? Na verdade, aí eu até mencionaria o conjunto probatório. O que leva, não é uma prova ou um indício. O que os jurados devem analisar e examinar é o conjunto de provas. Sejam provas diretas ou sejam provas indiretas. No caso aí não há prova direta, mas há diversas provas indiretas. E quando você tem diversas provas indiretas, você tem esse conjunto probatório que pode apontar para uma situação de autoria do crime ou não. Pois é, parece que o advogado da defesa, Roberto Podival, ele deve usar, por exemplo, a questão de que o Blue Star, que é uma substância que foi utilizada para mostrar vestígios de sangue, ela está um falso positivo com vários outros elementos, produtos de limpeza, legumes, etc. e tal, e pelas informações que a gente tem, ele levaria, inclusive, esses produtos para o Fórum de Santana para mostrar como essa questão do vestígio do sangue, ela pode ser discutida. Isso é uma coisa que pode, então, deixar os jurados na dúvida? Na verdade, qualquer prova, o advogado ele não pode surpreender a acusação com documentos. Mas ele pode fazer um contraditório, ele pode mencionar isso. Mas a prova ela já deve estar nos autos, ou seja, qualquer documento deve ser juntado aos autos pelo menos 3 dias antes do julgamento pelo júri. Não pode chegar agora com um documento e surpreender a acusação. Ok, bom, a gente vai continuando conversando já com o Luciano Saldanha Coelho aqui no estúdio do Rio de Janeiro e em São Paulo também com o professor Pantaleão a respeito do caso Isabela Nardoni. Obrigada, Peterson. A gente vai continuar então conversando aqui no estúdio com o professor Luciano Coelho, que é professor de Direito de Processo Penal, Filosofia do Direito, também advogado criminalista. Em São Paulo, nosso entrevistado é Leonardo Pantaleão, especialista em Direito Penal, professor no Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Bom, professor Leonardo Pantaleão, em São Paulo, inicialmente, havia uma expectativa aí de que a defesa, o advogado Roberto Podival, ele solicitasse aí a transmissão ao vivo do julgamento, e também ele apresentaria aí outras petições, por exemplo, listando pedidos de produção de provas que foram feitos e negados ao longo do processo. O objetivo seria colocar isso nos autos aí do processo e futuramente via pedir até uma anulação aí desse julgamento, enfim. O senhor acredita que isso possa vir a acontecer?
Olha, a estratégia da defesa eventualmente consiste em garantir aos acusados aquilo que nós chamamos no direito penal e processual penal de ampla defesa. Dentro dessa ideia da ampla defesa, tudo aquilo que se considera fundamental para a busca da verdade real dentro do contexto do processo, a defesa tem o direito e o dever, inclusive, de zelar por essa produção que possa vir a ser fundamental para o resultado e convencimento dos jurados. O indeferimento dessas providências, ou seja, caso o juiz negue alguma providência nesse sentido, que a defesa entenda que pode vir a ser muito prejudicial a não produção daquela prova para os acusados, pode sim ser pleiteado perante as instâncias superiores uma anulação do julgamento pelo cerceamento de defesa. Doutor Saldanha, como é que se dá esse processo de convencimento dos jurados? Porque ele é lento, houve-se as testemunhas, depois mais adiante se tem, evidentemente, a performance dos advogados, o promotor também, com seus argumentos. O promotor prometeu levar maquete, levar um filme e tudo mais. Isso realmente sobrepõe a prova, quer dizer, aquela prova cabal que o senhor disse até que ela, a princípio, não tem, a não ser o conjunto. Você acha que isso prevalece em que sentido na hora definitivo do julgamento? Esse é um ponto muito complicado. Por quê? Porque você não tem como saber se a pessoa está votando, se está julgando de uma forma correta ou incorreta. O convencimento, ele realmente é subjetivo. E a única forma que você tem de fazer o controle disso é pela motivação da decisão. Mas no caso do júri, os jurados não têm obrigação, aliás, não tem como motivar a decisão. Mas 7 jurados é um número melhor do que 50, do que 30, do que 80? 7 diz que é considerado mentiroso, no ditado brasileiro. O grande problema do júri está no julgamento por leigos. E aí a acusação de que eles não teriam conhecimento técnico para julgar. Bom, o senhor, já participou de vários júris, né, de vários tribunais do júri. Eu queria saber exatamente isso, quer dizer, como é que é para um advogado, né, para alguém que está do outro lado do balcão, fica ali esperando a decisão do júri até o último minuto, sai muita surpresa, como é que é isso? Até o momento final é uma dúvida, é um ponto de interrogação e a surpresa, sempre há surpresas. Então, num júri como esse, num julgamento como esse, poderíamos ter surpresa, sim. Batalhão, tem um outro aspecto que eu queria também que fosse levado em conta aqui, um caso como esse, que movimenta até um interesse internacional, que se diz até que pode ser o julgamento mais importante da história do Brasil, né, para a justiça. Qual é a possibilidade, de fato, de se separar o pré-julgamento? Quer dizer, o jurado ele já não vai pressionado para a sua tomada de decisão? Sem dúvida, essa inclusive talvez seja uma das justificativas do próprio presidente do Tribunal do Júri, que é o Dr. Maurício Fossi, aqui em São Paulo, de não autorizar a transmissão ao vivo do julgamento. Isso inclusive para preservar o próprio jurado, porque diante de toda essa situação que se criou dentro desse, envolvendo esse caso, esse lamentável episódio da morte da Isabela, a pressão social ela acaba sendo muito forte. E isso, se o jurado não conseguir se desvencilhar disso, a partir do momento que ingressa na sessão de julgamento, para ficar adstrito única e exclusivamente às ponderações da defesa e da acusação, a gente vai estar diante de uma situação de que realmente os jurados já teriam chegado predispostos, na maioria dos casos, em razão do contexto, para efetivar essa condenação, só aguardando o momento de implementá-la. Então, o maior desafio da defesa em casos desse tipo é conseguir fazer com que o jurado esqueça o que ouviu até então e passe a levar em consideração o caso a partir desse instante, ponderando as argumentações técnicas e fáticas que estão sendo feitas dentro da sessão unicamente. Professor, o seu colega aqui, o Luciano, aqui no Rio, quer fazer exatamente uma observação nesse sentido, né? Porque a questão do julgamento por um tribunal, desde o início, que nós conhecemos o primeiro tribunal, que foi o Tribunal do